Olá a todos! Recentemente, na internet, popularizou-se a teoria de que o sinistro dragão vermelho do Apocalipse simboliza a China, onde domina a ditadura comunista. Segundo essa teoria, o dragão não é apenas um símbolo da China, mas sim do governo mundial, que será estabelecido em nosso planeta em breve e que vai impor a ideologia comunista a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, vão te falar sobre o avançadíssimo sistema de reconhecimento facial chinês, além do sistema de crédito social criado pelo governo. Esse sistema de crédito social busca coletar o máximo de informações sobre cada cidadão do país. Por esse sistema, se uma pessoa não só violar a lei, mas também, por exemplo, ousar criticar o atual governo, seus direitos podem ser severamente restringidos, podendo até ser proibida de sair da própria cidade. À primeira vista, tudo parece se encaixar e ter base bíblica. Mas será que nós temos motivos suficientes para dar essa interpretação aos símbolos formidáveis do Apocalipse e fazer previsões para o futuro? Vamos descobrir. Então vi no céu outro grande sinal. Vi um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo nas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Como vemos, o apóstolo João realmente teve a visão de um grande dragão vermelho. Além disso, você verá adiante que esse dragão de várias cabeças realmente sonha em dominar o mundo todo, toda a humanidade, sem contar que sua cor é vermelha, assim como a cor do Partido Comunista. Contudo, meras coincidências não bastam para criar uma teoria sobre a sinistra China e com isso assustar o público na internet. Se você prestou atenção, o texto diz que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Muitas vezes na Bíblia, incluindo o próprio livro de Apocalipse, as estrelas representam os anjos. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se você sabe. Sobre o que estão firmadas as suas bases, e quem assentou sua pedra angular, enquanto as estrelas matutinas cantavam juntas e todos os anjos davam gritos de alegria. Logo você verá que estamos no caminho certo ao dizer que a frase "as estrelas que o dragão arrastou do céu" se refere aos anjos. Por enquanto, é importante anotar que esse dragão tem acesso ao mundo espiritual, já que os anjos são seres desse plano. E ele até conseguiu levar algo de lá consigo. É muito improvável supor que a China ou seu partido comunista tenha qualquer tipo de acesso às esferas celestiais, muito menos que possam roubar algo de lá. A explicação de passagens bíblicas difíceis é encontrada na própria Bíblia. Esse princípio era seguido por grandes reformadores e estudiosos, como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio. O próprio apóstolo João, no mesmo capítulo 12 de Apocalipse, nos explica quem está por trás do símbolo do dragão vermelho. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram contra eles. Porém, o dragão foi derrotado, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado à terra junto com seus outros anjos. O dragão não é outro senão o próprio Diabo e Satanás, a antiga serpente que enganou o primeiro casal humano no Jardim do Éden. Ele já foi um lindo anjo de alta hierarquia, um querubim. Contudo, rebelou-se contra Deus. Por isso ganhou um novo nome: Diabo, Satanás. É assim que o Senhor, através do profeta Ezequiel, no lamento sobre o rei de Tiro, narra a queda do outrora magnífico querubim. Filho do homem, entoie um lamento para o rei de Tiro.
Diga a ele esta mensagem do soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Você foi ungido e designado como um querubim guardião. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e o expus ao olhar curioso dos reis. Fiz sair fogo do seu interior e esse fogo o consumiu. Eu reduzi a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Se você prestou atenção, o dragão não se rebelou contra Deus sozinho, mas teve o apoio de alguns anjos celestiais. Ele os enganou. Essas são as estrelas que o dragão arrastou do céu com a sua cauda. Daí o seu outro nome, Acusador. Diabo. O diabo contou a outros mentiras sobre Deus. Isso sugere que o confronto no céu foi muito mais uma batalha ideológica do que física. Os anjos que seguiram o enganador são as estrelas que o dragão arrastou do céu com a sua cauda. É dito do dragão que ele engana o mundo todo. Ou seja, ele não é só um ser que trouxe o mal ao mundo de Deus, mas o mentor e executor sombrio de toda injustiça, luto, sofrimento, doença e morte no nosso mundo. Também é preciso prestar atenção em outro ponto importante. As escrituras devem ser sempre interpretadas no seu contexto imediato. Não importa o que digam com base na Bíblia, sempre verifique as citações lendo o contexto ao redor. Esse simples hábito te salvará de muitos enganos. Bora ver como isso funciona na prática. Então vi no céu um evento de grande significado. Vi uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, nas angústias de dar à luz. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu bebê assim que nascesse. Ela deu à luz um filho que governaria todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho escapou do dragão, sendo arrebatado para Deus e para o seu trono. Como você pode ver, o dragão vermelho não aparece sozinho. Perto dele está uma mulher vestida de sol e em pé sobre a lua. As palavras evento de grande significado sugerem que ela não é uma mulher literal, mas um símbolo. Um símbolo bem familiar aos leitores de Apocalipse da época, já que o Antigo Testamento apresenta o povo da aliança, Israel, como a esposa de Deus. Semelhantemente, o Novo Testamento fala dos seguidores de Cristo chamando-os de noiva ou esposa de Cristo. A maioria dos intérpretes modernos concorda que essa mulher representa o povo de Deus tanto na era do Antigo quanto do Novo Testamento. O contexto seguinte diz que a mulher estava grávida e gritava nas dores de parto. E aqui a palavra grega vassanice significa literalmente atormentar. É interessante notar que essa palavra nunca é usada na Bíblia ou na literatura grega para se referir à dor de parto de uma mulher. Nesse contexto, percebe-se que a mulher geme pelo tormento que Satanás causa a ela. O dragão odeia Jesus. Ele também odeia todos que têm sido fiéis a Deus ao longo dos tempos. Ele fica diante da mulher, aguardando o nascimento do filho, que simboliza Jesus, o nosso Salvador. Mas o dragão perdeu. Ele não conseguiu devorar o bebê, que subiu para Deus e finalmente expulsou o dragão do céu. Veja o que o próprio Jesus disse sobre isso. Chegou a hora de julgar este mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Como podemos ver, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus puseram fim à pretensão do diabo de governar o nosso mundo. Agora, ele foi banido do céu em definitivo e aguarda o seu julgamento. Já lemos que o dragão surge para João como um monstro de 7 cabeças, com 10 chifres e 7 coroas. Todos esses detalhes não são por acaso. Vamos interpretar brevemente esses símbolos, começando pelo final. As 7 coroas na cabeça do dragão indicam a sua ambição de governar o nosso mundo. Por exemplo, quando João vê a visão da segunda vinda do nosso Senhor, no capítulo 19 de Apocalipse, ele nota muitas coroas na cabeça de Jesus. Então vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça.
Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele veste um manto banhado em sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E em seu manto e em sua coxa está escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo acima, lemos que Jesus chamou o diabo de governante deste mundo, mas frisou que esse poder logo lhe seria tirado. Não é de se espantar, já que as pretensões de império do diabo são falsas. Ele tomou o poder através do engano, mas no fim das contas, Deus retomará esse poder e a vida no nosso mundo vai melhorar. Os 10 chifres indicam poder político. Os 10 chifres são 10 reis que governarão este império. Depois deles, se levantará outro rei, diferente dos 10 anteriores, e dominará 3 deles. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Eles receberão autoridade como reis por apenas um momento, junto com a besta. Como podemos ver, Satanás atua sim no nosso mundo através de poderes políticos, e nesse sentido, a teoria sobre a China tem um fundo de verdade. Porém, o poder político que o dragão usa para tentar atacar a mulher que dá à luz pode ser identificado. E, com certeza, não é a China da nossa época, mas sim a Roma imperial e pagã do primeiro século. Dizemos isso porque já havíamos visto um monstro com 10 chifres em outro livro apocalíptico da Bíblia, no livro do profeta Daniel. Depois, na minha visão noturna, vi um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Ele devorava e despedaçava suas vítimas com enormes dentes de ferro, pisoteando os restos com os pés. Era diferente de todos os outros animais, e ele tinha 10 chifres. Vale notar que no capítulo 7 do livro de Daniel são descritas 4 feras que não existem na natureza, e cada uma simboliza um império que está diretamente ligado à história do povo de Deus. Por exemplo, o leão com asas simboliza o Império Babilônico, o urso assimétrico representa os Medo-Persas, o leopardo de 4 cabeças é a Grécia, e a besta terrível com dentes de ferro é Roma. O interessante é que até os judeus da época de Jesus viam a quarta besta terrível de 10 chifres do capítulo 7 de Daniel como o Império Romano, que oprimia o seu povo com pesados impostos e com suas legiões de soldados. Foram os romanos que crucificaram o nosso Senhor Jesus, e a crucificação era exatamente uma execução romana, reservada para ladrões e rebeldes perigosos. Ainda falta falarmos das 7 cabeças. Aqui é um pouco mais difícil dar uma interpretação precisa. É provável que as cabeças do dragão simbolizem as esferas deste mundo, através das quais o dragão sempre age. O número 7, como dissemos antes, indica totalidade, portanto não deve ser interpretado literalmente. O diabo tem muitas faces e age através de diversos regimes de poder, cujo traço principal sempre será a escravidão do ser humano, focando especialmente na opressão dos discípulos fiéis a Jesus. E aqui vemos de novo que a China pode, de certa forma, entrar na categoria de um instrumento de poder usado pelo dragão, já que lá, para dizer o mínimo, o cristianismo não é bem-vindo. Porém, as muitas faces do dragão não se limitam ao Estado chinês ou ao comunismo. Sua cor vermelha indica, antes de tudo, a sua sede pelo sangue do povo de Deus. Leia o capítulo 12 de Apocalipse inteiro e você verá isso. Por si só, o dragão não é um governo mundial. O dragão é uma mente sinistra que opera nos bastidores dos estados e impérios do mundo, manipulando-os para os seus propósitos. O dragão vermelho não é outro senão o próprio diabo, o Lorde dos Anjos Caídos. Em se tratando de profecias, não devemos fantasiar sobre o que a Bíblia não diz. Contudo, não pense que as profecias não tragam qualquer informação sobre os regimes e países que terão um papel fundamental nos últimos eventos da história do nosso mundo. Nos próximos vídeos, vamos apresentar 2 agentes do dragão, o anticristo e o falso profeta, convocados para ajudá-lo na missão de dominar o planeta e destruir o povo de Deus. Para falar a verdade, amigos, há 2 coisas que me incomodam hoje. Por um lado, nós temos vários canais cristãos, mas os autores interpretam as escrituras à sua própria maneira. Interpretam de forma errada, introduzindo ideias que geram medo na comunidade cristã e assustando as pessoas que ainda estão longe de Deus. Eles distorcem as profecias bíblicas só para conseguir mais visualizações em seus vídeos.
O segundo ponto é que os cristãos estão lendo menos a Bíblia e buscam na internet interpretações de profecias sem verificar se elas batem com as Escrituras. Primeiro, eles vão online e pegam interpretações de várias profecias em alguns canais sem nem mesmo conferir esses textos nas Escrituras. E o resultado disso é uma sociedade de crentes tomada pelo medo. E quando nos falam sobre o 5G, quando somos rodeados todos os dias por ideias sobre vacinação e microchips, o medo se torna nosso companheiro constante, cobrindo nossa sociedade com um véu de ignorância. E o que o futuro nos reserva? Como lidar com tudo isso sem sermos marcados pela besta? E por aí vai. Amigos, se cada um dedicar um tempo para estudar a fundo as Escrituras, garanto que muitos medos vão sumir, com uma relação profunda com a Bíblia. Esperamos sinceramente que nosso canal seja uma boa ferramenta de inspiração para muitos, motivando cada um a buscar um estudo pessoal e mais profundo na Bíblia. E sobre tudo o que dissemos hoje no vídeo, vai ser muito bom ler as opiniões de vocês aí nos comentários. E não esqueça, apesar do poder do diabo como oponente, ele já é um inimigo derrotado. Inscrevam-se no canal, mandem ideias e sugestões de temas que vocês querem ver nos próximos vídeos e indiquem nosso canal para os amigos de vocês. E lembrem-se, amigos, viver com Deus é muito melhor. Até mais!